situação Paulo Figueiredo, vou te fazer uma pergunta do demônio de fofoqueiro sem vergonha, tá? O Constantino chegou aqui e falou que o Paulo Matias, quando ficou indignado com a cassação do Deltan, falou, pô, mas quando eu fui cassado, quando eu fui bloqueado, tive contas bloqueadas, a rede social, quando eu paguei multa, o Paulo Matias sequer me mandou uma mensagem de apoio. Ele te mandou uma mensagem de apoio quando a justiça fez o que fez com você, Paulo Figueiredo? Eu não me lembro. Eu vou dar a resposta verdadeira. Eu não me lembro. Mas ele não manifestou um apoio público a mim. E isso me entristece, sim. Me deixa triste. Mas nem por isso eu vou apagar as coisas boas e a boa parceria que a gente teve. Eu acho que ele devia, sim. Eu acho que todos deviam. Ontem eu estava conversando com o André Marinho, que foi quem me levou para a Jovem Pan. É um cara anti-Bolsonaro, que ficou meio que num discurso de equivalência para uma questão de picuinha pessoal lá, envolvendo a família dele e tal, fez um livro contra o Bolsonaro, mas o André Marinho é um cara de direita, pô. As posições dele são todas de direita. Ele é um cara nos Estados Unidos republicano roxo. Tá bom, o André Marinho Paulo, me levou para a Jovem Pan para fazer defesa do Partido Republicano. Então, é um cara de direita, mas que contribuiu para esse discurso de direita liberal que elegeu o Lula. Essa que é a questão, Figueiredo. Não adianta. Eu sou de direita, mas eu apoio o Lula. O Joel Pinheiro da Fonseca, é a mesma coisa. Não, porque. Não, eu não coloco. Não. O Joel tá numa categoria diferente. Porque o Joel, durante um dado momento, endossou a censura. O Joel endossou a censura. Endossa até hoje. Então, não, agora ele já está assim, não vejo mais motivos, não tem por que fazer isso. Sabe o que o Joel falou? Falou assim, eu endosso a Jovem Pan ser condenada por abrigar fascistas, terroristas e golpistas. Quem é fascista, terrorista e golpista? É você, Paulo, sou eu. Ele até diz isso. Mas tirar a emissora do ar também não. Pelo amor de Deus, Paulo. Não, mas veja bem, Adriles, o que eu estou dizendo é, no grau dos pecados, pecado tem grau para mim, eu não sou aquele cara que acha que pecado não tem grau. Então, no grau dos pecados, você tem aquele bosta do Dirceuzinho lá, dizendo, é isso mesmo, falei para não abrigar fascista, não sei o que, tem mesmo é que caçar, os Guga Noblar, esses caras estão no 7º nível do inferno ali, junto com o capeta, tá? Somos bosta, substrato de chorume, tá? Aí você tem o Joel, que tem umas opiniões que foram lixo, que defenderam sim a censura em determinadas condições, liberal de meia tigela. Aí você tem, vou botar aqui, também em pecado, mas vai para o purgatório, digamos assim, se você for católico, o Paulo Matias, o André e tantos outros que não concordam, mas não se colocam contra de forma veemente. E, portanto, né, a igreja diz que você tem 2 tipos de pecado. O pecado da comissão e o pecado da omissão. Eu coloco os pecados também são pecados. Eu coloco os pecados do André, do Paulo Matias, de vários deputados, de vários senadores, de vários líderes religiosos, de várias pessoas na sociedade que não se manifestam contrariamente a esse tipo de coisa, como pecados de omissão. E, nesse caso, menores, mas ainda assim pecados, ainda assim está errado, e eu falo isso para eles. Eu falo isso com tranquilidade no ar, porque eu digo isso para eles. Tem tempo que eu não falo com o Paulo Matias, mas eu falo isso para eles. Querendo ou não, Paulo, num regime autoritário, você tem quem aperta o fuzil, né? Quem aperta o gatilho do fuzil e manda o opositor para a vida eterna, e você tem quem está lá assistindo de maneira indiferente, tirando um sarro, fazendo uma troça, falando... Ele falou demais, Geisiane. O Paulo Figueiredo falou demais, por isso que ele morreu enforcado. O Constantino não deveria ter falado dessa forma. Então, tem requintes aqui de sadismo, né, e de uma indiferença ao que nos faz humanos, né? Uma indiferença total ao que é mais nobre para nós, enquanto seres humanos. Olha, às vezes é por covardia também. O cara é covarde. Tem medo de perder o emprego. Ele tem medo. É só o que ele tem. E aí o cara fica nessa. Às vezes, eu tô falando porque eu sei as respostas. O cara tem medo. E eu falo isso, não adianta. Sempre tem. Tinha medroso no alto comando do Exército. Pô, vocês acham que não vai ter comentarista político? Exato. Tinha medroso no Palácio do Planalto. Eu quero aproveitar o gancho para jogar aqui o carrossel do Joel Pinheiro da Fonseca. Temos o carrossel, vamos colocar o carrossel do Joel. Vamos ver se o Paulo vai gostar. Tá no drive. Ele falou que tá no drive.
Eu não vou gostar, não. Eu não gosto. Eu estou dizendo que ainda coloquei o Joel no inferno mais baixo que o Paulo Matias. Não faço equivalência moral entre eles. Aí, ó. A gente tem, Bruno, carrossel? Pode colocar, ele está puxando aqui. Eu vou ler por enquanto, daí eu quero passar para a Geisiane comentar. Ó. A Jovem Pan errou em dar tanto espaço para comentaristas que, sim, defendiam um golpe contra as urnas. Mas ela não deve ter a sua concessão cassada. Essas ideias absurdas são uma realidade no debate público. É preciso debatê-las. Foi-se o tempo em que bastava não dar palco para a mídia, na mídia para uma opinião desaparecer. Obrigar a emissora a ler notas a favor das urnas só vai aumentar o descrédito do sistema eleitoral junto à audiência. Que ele defendia. Quanto antes o TSE perceber que terá que entrar no debate e não tentar em vão calá-lo, mais chance teremos de evitar o pior no futuro. Geisiane. Eu não conheço o Paulo Matias pessoalmente, então eu não consigo... Sim, eu sei que é o Joel, é que eu tô voltando para a pauta. Eu não conheço o Paulo Matias, né, pessoalmente, e eu tenho uma opinião diferente em relação ao Paulo Matias e em relação ao Joel. Então vamos lá, o Paulo Matias eu não conheço pessoalmente, mas pelo que eu acompanho do trabalho dele, ele de fato sempre se vendeu como o cara que vai ser o democrata, o cara que vai ser o apaziguador, o cara que vai ser o pacificador. E esse tipo de postura exige um pouco de frouxidão no sentido de não demarcar muito bem qual é o ponto ideológico que você está defendendo. Explico. Quando eu faço, eu acho que o meu áudio caiu, eu estou sem retorno. Explico, quando eu faço uma escolha ideológica, significa que ao mesmo tempo eu abri mão de todas as outras coisas. Transferindo isso, por exemplo, para o cristianismo. Quando eu faço a escolha pela Igreja Católica, significa que eu abri mão do resto. Então, quando ele faz essa escolha de ser o cara que quer ser o pacificador, automaticamente ele vai ter que abrir mão ali de uma série de coisas, de demarcar muito bem a ideologia. Isso é uma coisa. Outra coisa que é o que eu discordo, isso é uma coisa e ele tem direito de fazer, ele tem o direito de ser o isentão e fazer esse tipo de escolha, né? Ele é livre, portanto ele consegue fazer isso, ok, ele vai assumir ali as consequências, porque cada escolha tem sim uma consequência e vai sim reverberar no meio social, porque aí entra a fala do Adrilles, de que isso reverbera dentro do que o Adrilles chama de direita limpinha e assim por diante. Tá, isso é uma coisa, ele pode escolher, inclusive, provavelmente é uma tática, uma estratégia de sobrevivência no meio do trabalho, ok, siga lá o seu caminho, ok. O que me incomoda é o discurso de falsa ambivalência e de colocar, qual é a palavra que ele usou? Polarização. E de colocar essa polarização como necessariamente negativa. Veja, não tem como, gente, se eu vou fazer a escolha de ser católica, não tem como eu sair daqui sexta-feira do trabalho, ir lá pro DCE da PUC e andar com os maconheiros vagabundos da PUC, entendeu? Eu estou polarizando a sociedade. Não, é porque não tem como, cara. Você vai coexistir cada um ali no seu mundo, no seu universo e pronto. São coisas muito distintas, são coisas muito opostas. Não tem como eu sair com a balada com vocês dois devassos. Não vai rolar, não tem como isso acontecer. Por quê? Porque eu fiz a minha escolha, então eu vou seguir esse caminho. Então, quando ele coloca essa polarização, primeiro que ele faz uma falsa ambivalência. O que a esquerda defende é a maldade, é imoral, é feio, é injusto. E o que a direita defende é justamente o verdadeiro oposto. Então, é uma falsa ambivalência eu falar que o Lula, eu não sei se eu posso falar essa frase, mas um dos maiores envolvidos em escândalo de corrupção, vocês sabem a palavra que eu ia usar, é a mesma coisa que o Bolsonaro. Não é. É uma falsa ambivalência. E quando ele coloca... Aí vem o problema. Como ele tem essa postura, essa estratégia de ser o pacificador, ele quer colocar isso como acima dessa polarização, acima desse bem e do mal. Só que quando você presta esse tipo de serviço, significa que você não está decididamente, com a convicção ali, muito decidida, aliás, de que você defende a verdade. Quando você não defende a verdade com unhas e dentes, custe o que custar,
você presta um serviço à mentira. Então é uma falsa ambivalência, a polarização existe. Só para fechar um negócio, é importante dizer assim que, gente, não existe essa história de que pensamos completamente diferentes e somos amigos íntimos e somos muito chegados. Nós andamos com aquelas pessoas que amam as mesmas coisas que a gente ama e que repelem as mesmas coisas que a gente repele. Então é óbvio que dentro desse cenário vai ter polarização. E é assim que a vida acontece, isso é só a vida acontecendo. Eu acho, a gente tem que fazer um livro ainda para desvelar, dissecar o método argumentativo do Joel Pinheiro da Fonseca, que eu acho maravilhoso. Agora, eu acho que tem a diferença do Joel. O Joel já não é isso. Ele sinaliza... Mas isso é lindo, Paulo. E agora ele fica com um discurso relativista. Ele sinaliza pra cá e vai pra lá. Ele sempre... Ele sempre dá uma sinalizadinha pra cá e vai pra lá. Você discorda de mim? Você acha que por exemplo, eu vou ler o comentário aqui do Léo Grandini, que é o Dicezinho que eu tinha esquecido o nome. Isso que dá dar voz para fascistas criminosos. Alertei diversas vezes. Passei por lá com missão cumprida. Você acha que isso, do tipo bem feito, e o... Não, gente, isso aí já é demais. Você acha isso aí é demais? Vamos lá, melhor argumentar. Do que Ô Paulo, eu debati com o Joel Pinheiro da Fonseca durante quase 3 anos. Mas o Paulo, mais do que Joel você. É diferente do Paulo. Calma lá, gente. Eu debati com o Joel Pinheiro. Eu falava isso pra ele. Falava, você está endossando um Estado arbitrário, você está endossando o princípio de uma ditadura do judiciário, você está endossando a prisão do Daniel Silveira, você está endossando o discurso. Ele dizia isso, que o Bolsonaro era um assassino, que o Bolsonaro era um genocida. Você está endossando e passando pano pro judiciário tirar o Lula. E ele falava, não, eu estou sendo sensato. Esse discurso dele, que a meu ver é falso, é hipócrita, é perverso, levou a gente aonde a gente está hoje. E ele, inteligentemente, percebe que hoje o abuso extrapolou todos os níveis. Só que ele se colocou no lugar de oposição a Bolsonaro para estabelecer um apoio que ele deu à eleição do Lula, à eleição do PT, para que ele, Joel Pinheiro da Fonseca, e eu já não estou falando mais dele, estou falando dele, do Marco Antônio Villa, do Reinaldo Azevedo, para que ele pudesse, quando a coisa apertasse e mordesse o calo de todo mundo e virasse uma ditadura total, como a gente já virou, falasse, eu sou a oposição responsável. Eu acho isso, sim, Paulo Figueiredo, tão perverso quanto a cretinice de um garoto de 20 anos que fala, tá vendo, deu espaço para esse bando de fascista, porque ele agora se coloca como oposição responsável. Ele se coloca como a luz no fim do túnel, que ele é que nos levou a esse período de trevas. Então, desculpa, Paulo Figueiredo, Paulo, eu acho que ele merece um ciclo abaixo do inferno do Leonardo Grandini. Você acha que foi intencional, então? Mas é intencional porque, assim, eu sempre coloco na aspecto da burrice. Entre burrice e maquiavelismo, normalmente eu aposto na burrice, até porque o Joel não é uma pessoa brilhante. Você que debateu com ele durante 3 anos, você sabe disso. Eu não consigo ver essa estratégia. Reinaldo Azevedo, mais. Embora o Reinaldo Azevedo hoje não esteja fazendo oposição. Se esse era o plano, o Reinaldo Azevedo virou a situação e Lula lá com estrela na testa. Se esse era o plano do Reinaldo Azevedo, não sei por que ele não está cumprindo. Mas o Joel é um idiota. Era o plano. Desculpa. É o plano dele, o Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil tem um outro nível intelectual. Gente, você tá falando de um cara com QI 105 para um outro com QI 120. A diferença é muito grande. Meu ponto é esse. Eles se colocarem como oposição responsável. Eu gosto do Joel, mas ele não é um cara inteligente. Tirar o bolsonarismo e tirar a direita real do país. Mas mesmo já é diferente, porque o do Joel eu acho também que é intencional. E o Joel, ele não tem a estratégia de ser o cara que é o pacificador. Porque o Paulo Matias, ele tem isso abertamente. E aí ele fez essa escolha. Vai ser bem frouxo. O Joel Pinheiro, ele se vende como liberal. Direita. O cara se vende como de direita, como liberal. O cara fez o L, cara. Se você perguntar pro Joel qual que é o espectro político dele, ele vai te responder, eu sou liberal. Centro-direita. E aí é um grande problema. Veja, o Paulo Matias, ele sequer tá dizendo que ele é liberal. É isso, eu tô aqui, ó, eu sou democrático, eu vou ver, eu vou analisar, vai depender da onda. Ele tá sendo muito mais honesto, vai depender da onda, eu vou ali de acordo com a onda e tal, parcimônia. O Joel Pinheiro, não. Ele teve nessa posição em todas as ondas.
Pois é. Paulo Matias era isentão quando o Bolsonaro estava no poder e é isentão com o Lula no poder. Mas o Joel não foi É que ele é a a personalidade do cara. E é o muito cara mais veste honesto. sapatênis, E é porra. muito mais honesto, porque pelo menos ele está dizendo que Muito é. mais. O Joel não. Veja o que o Joel era Joel... defensor ardoroso do Alexandre de Moraes. Dizia, Alexandre de Moraes está defendendo a democracia. Exato, Pelo amor de Deus, verdade. Paulo, aí não dá. Pois é. Não sei se se arrependeu. Eu Não, dou. Não tem como a gente saber se se arrependeu ou não. Eu Não acho sei.